Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Bandidagem sem limites na Grande Porto Alegre. Porta trancada não é empecilho para este assaltante. Já já você vai saber onde foi este roubo. Primeiro final de semana com praias fechadas, muitas aglomerações bem longe do litoral. Teve festa clandestina em Gravataí e Uruguaiana e muita gente na rua em bairro nobre da capital. Desesperador. Na Serra, pai pede ajuda em batalhão dos bombeiros para salvar filha engasgada com leite. No esporte, empate com gosto de vitória para o Inter antes de encarar o Boca. E será que o melhor futebol do Brasil está de novo no Rio Grande do Sul com o Grêmio? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção para essas imagens, atenção, porque teve um assalto a banco agora há pouco aqui em Porto Alegre. Criminosos entraram no banco por um buraco que foi feito numa parede e renderam os primeiros funcionários assim que eles chegaram para trabalhar. Já já vamos trazer todos os detalhes e as informações. 11h37, um rápido intervalo e a gente já volta com muita informação para você. Fica aí, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 41 minutos. Eu tenho um recado muito importante para vocês, porque quando se fala em saúde, tem que falar da Amil. A Amil tem os melhores hospitais, clínicas, laboratórios e médicos para garantir aos funcionários da sua empresa o cuidado certo. E o plano Amil S450 está com preço promocional com 10% de desconto, a partir de R$ 152,59 por mês. Você e seus funcionários terão acesso a hospitais como a Santa Casa de Misericórdia e o São Lucas da PUC. E tem ainda, grande novidade, o Mãe de Deus com pronto-socorro e internações eletivas. É o primeiro da região sul com princípios de atendimento centralizado no paciente. Com o Amil S450, todos têm acesso à telemedicina de urgência e consultas, além de tratamento de RPG ilimitado. O plano Amil S450 é a escolha certa para garantir o cuidado certo para a sua empresa. Fale com seu corretor ou ligue 3004.000, 3004.000. E atenção! No sul do estado, foragido da justiça tenta escapar em Jangada, mas a Brigada Militar não se entrega e consegue prender o fujão. Já já a gente traz os detalhes desta perseguição inusitada. Em seguida, em instantes, está aí o momento da prisão. E atenção, imagem para mim, porque teve agora há pouco um assalto a uma agência bancária na zona norte da capital. Até agora se sabe que os criminosos renderam os funcionários quando chegavam para trabalhar ao vivo. Vamos até a Zona Norte conversar com Guilherme Roquette, que está no local e nos traz ao vivo as informações. Guilherme Roquette, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Falamos ao vivo aqui da Avenida Assis Brasil, em frente a esta agência do Banrisul, que foi atacada nesta manhã por bandidos que estavam dentro da agência e, de acordo com o delegado João Paulo Abreu, aguardaram funcionários de um estabelecimento vizinho, um restaurante, delegado, chegarem para trabalhar e foram rendidos. Como é que foi essa ocorrência? Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, André. A investigação preliminar feita pela Polícia Civil até o presente momento dá conta de que pelo menos 5 criminosos participaram dessa ação contra o Banco Banrisul. Antes deles propriamente subtraírem os valores da instituição bancária, eles acessam um estabelecimento comercial que fica ao lado, é um restaurante, na parte dos fundos existe um espaço para eventos. É nesse espaço de eventos que aqui tudo indica, no final de semana, eles rompem uma parede e daí sim essa parede dá acesso efetivamente à parte interna do Banco Banrisul. Eles aguardaram a chegada dos primeiros funcionários desse estabelecimento comercial e quando eles chegam pela rua de trás, pela rua paralela aqui a Assis Brasil, essas pessoas são rendidas e permanecem com os criminosos, na verdade, na parte onde é que o buraco existia naquela parede. Quando os criminosos percebem a chegada dos funcionários da instituição bancária, daí sim, propriamente, eles iniciam a parte da subtração dos valores e da ação contra o Banco Banrisul, empregando armas de fogo, rendem esses funcionários e daí sim, propriamente, subtraem os valores da instituição bancária. Deixam o local, a que tudo indica, pela parte dos fundos desse estabelecimento comercial.
Delegado, houve troca de tiros, alguém ficou ferido? Não, ainda que pessoas foram feitas reféns, né, tiveram a liberdade restringida durante essa manhã, não temos notícia de vítimas, né, no que tange a feridos, tanto da parte dos cidadãos aqui de bem, né, do estabelecimento comercial atacado, e também da parte dos próprios criminosos no que concerne ali a um eventual confronto com as forças policiais, até mesmo com a própria Brigada Militar. Por onde eles fugiram, delegado? A notícia que a gente tem, e pelo que os policiais civis da Delegacia de Roubos agora já me deram conta, eles deixam o local pelo próprio estabelecimento comercial por onde eles acessaram, né, por onde eles iniciaram propriamente toda essa ação criminosa. É um portão que existe nos fundos e que dá acesso a uma rua paralela aqui à Assis Brasil. André, tem alguma pergunta? O delegado não está te ouvindo, mas eu passo a pergunta para ele. Não, é um crime que fazia tempo que não acontecia, né? O que houve para os criminosos voltarem a atacar bancos, pelo menos? E mais que isso, né, André? Será que são especializados nisso aí? Ou será que o delegado tem ideia de que sejam aventureiros, né? Se são daqui, né? Pessoas daqui. Sim. Delegado, então o André e o Glauco no estúdio perguntam ao senhor se já fazia algum tempo que não existiam, que não acontecia roubo a banco aqui em Porto Alegre. Esses criminosos, eles são organizados, são daqui de Porto Alegre mesmo? O que aconteceu? Na verdade, elencarmos agora indícios de autoria para esse fato me parece que é um pouco precoce no que tange ao que foi observado aqui no local do crime aqui. Por óbvio que eventos como esse, como ele bem pontuou, tivemos uma diminuição muito significativa, né, durante todo esse ano. Existem realmente pessoas que atuam nessa modalidade de crime que estão sendo investigadas, né, ações que ocorreram até mesmo no final de semana, que podem ter nos trazido pontuais indícios de autoria. Por óbvio que a gente ainda precisa seguir nas investigações para efetivamente dar conta de quem são os autores desse crime. Valores ainda não se sabe, delegado. Não temos a informação dos valores subtraídos da instituição bancária, mas a que tudo indica sim, foram levados por eles criminosos, tanto dos terminais de autoatendimento, mas também do cofre da agência. Tem mais uma pergunta no estúdio, André? Eu quero só chamar a atenção, 11 horas e 47 minutos, nós estamos ao vivo, SBT Rio Grande, nós estamos conversando com um delegado que está atendendo uma ocorrência nesse momento de um ataque a banco, um assalto na zona norte da capital. Só é importante a gente repetir, eles, não usaram explosivos, pelo que se sabe, não sei como é que eles tiveram acesso, então essa é a primeira pergunta, o uso de explosivos, e mais uma vez, até para tranquilizar as pessoas, foi na zona norte da capital, se teve alguma pessoa ferida, sim, porque houve reféns também. Então, só para a gente repetir essa informação, que ela é importante, a gente se preocupa bastante nesse momento. Delegado, então o André pergunta se teve algum tipo de uso de explosivo e o senhor já disse, mas para a gente reforçar essa informação, não tivemos feridos aqui. Não tivemos feridos e a subtração dos valores, ela se dá propriamente no banco, através ali da rendição desses funcionários, né, que abrem ali o terminal de autoatendimento e o cofre, mediante um emprego de violência, grave ameaça por parte dos criminosos. Sem um emprego de explosivo, sem um emprego de instrumentos de corte, ou mesmo algo para se romper um obstáculo dentro do banco. O acesso à agência bancária, sim, através do rompimento dessa parede, que foi quebrada, muito provavelmente com instrumentos ali de perfuração, marretas, enfim, algo comum, né, em fatos que já procedemos à investigação. Se me permite, o que é importante agora, a participação de quem nos assiste, especialmente, Disque Denúncia, né, o 0800 510 2828. 0800 510 2828, o telefone de Disque Denúncia do DEIC. Peço então a quem nos assiste que auxilie o trabalho da Polícia Civil, não só desse caso, mas de outros. Então esse telefone de ligação gratuita, anônimo, que certamente quem tiver informações sobre esse evento, né, serão muito bem observadas e trabalhadas pela Polícia Civil. Guilherme, muito obrigado, então, delegado João Paulo Abreu. Sim, André, diga. Se a gente tem mais um tempinho aí com o delegado... Só um pouquinho, delegado. Só se a gente tem mais um tempinho, é importante o delegado dizer, eles fugiram de carro, que cor é o veículo e em qual direção. Não, e câmera de segurança também registrou alguma coisa, você sabe? Exatamente. Depois eu tenho mais delegado, duas questões rápidas. O pessoal quer saber como é que eles fugiram, se já sabe se eles fugiram de carro, como eles foram embora daqui. Justamente essa informação não temos, por isso que é importante da participação de eventuais pessoas que possam nos auxiliar nessa informação. Por óbvio que existem equipes diligenciando nas ruas aqui vizinhas para conseguir extrair essa informação, talvez de testemunhas ou mesmo de câmeras, que efetivamente nos sinalizem com credibilidade a forma que eles fugiram. Tenho para mim que por óbvio não, mas muito provavelmente algum veículo automotor os aguardava na parte de trás e assim eles deixaram o local.
Quantos homens delegados? 5 em princípio, né? Em princípio, 5 criminosos. Bom, a gente está colocando na mas tela. uma questão, André, que a gente precisa liberar o delegado Sim, agora sim, aqui, que ele tem ainda outras diligências para fazer. Entendi. O telefone está na tela. Só explicar rapidamente. Os colegas que foram sendo rendidos chegaram a avisar os outros colegas e se eles levaram as armas dos seguranças também? Eles levaram as armas dos seguranças, delegado? A notícia que temos é a subtração das armas dos vigilantes, né, que ficavam acondicionadas aqui no próprio banco. Obrigado, delegado João Paulo. Obrigado. Pois então, André, o que nós temos aqui realmente é essa situação. A polícia agora quer saber para onde eles foram, como eles foram embora aqui desta agência do Banrisul, aqui da Zona Norte de Porto Alegre, justamente para poder entender, né, como é que foi essa dinâmica da fuga. E o que a gente sabe, então, é que eles acessaram o banco por um restaurante, um prédio ao lado, é uma casa de eventos, cavaram um buraco na parede e renderam os funcionários desta casa de eventos quando eles chegaram aqui para trabalhar. Depois, mais tarde, essas pessoas ficaram ainda em poder dos criminosos e mais tarde, quando os funcionários do próprio banco, vigia, gerente, enfim, outros funcionários chegaram, eles já estavam dentro da agência e essas pessoas acabaram rendidas também e foi quando foi então subtraído, né? Foi levado o dinheiro. E eles fugiram daqui por trás da agência, pelo outro lado da rua, por onde há um estacionamento nesse local aqui, André. Bom, o que é importante é todo mundo ficar atento, né? Principalmente porque há uma fuga nesse momento, em princípio 5 homens, não se sabe, a polícia não sabe dizer com que, se fugiram de carro, a cor do carro. Então é importante todo mundo ficar atento na tela 0800 510 2828. A gente imagina que os primeiros funcionários rendidos, de certa forma, conseguiram avisar os outros colegas, até por uma questão, né, para não se aproximarem, porque a agência estava ali dominada pelos criminosos, né, o Guilherme? André, e a gente fica pensando até, né, a situação deles, né, dos próprios trabalhadores, inclusive os aqui do lado do restaurante, que não estão acostumados ou não têm nenhum tipo de treinamento até para lidar com esse tipo de situação. E quando chegaram para trabalhar, se depararam com 5 criminosos, pelo menos aqui dentro do estabelecimento deles. Né, uma situação bastante complicada, bastante tensa, e eles ficaram sendo mantidos reféns até que os assaltantes conseguissem, então, passar para dentro do banco. Daqui a pouco o Guilherme volta com informações para quem está chegando agora, 11 horas e 52 minutos. Um ataque a banco aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Agora de manhã, os criminosos entraram através de um prédio que fica junto à agência bancária e aí então 5 fugiram. Nesse momento, o telefone na tela 0800 para quem puder ajudar e colaborar, principalmente nesse momento de fuga. Põe aí mais uma vez o telefone 0800 510 2828. Em seguida, o Guilherme volta com outras informações. E olha só essa imagem aqui, ó. O proprietário e também funcionários de uma pizzaria aqui em Viamão, olha, viveram momentos de pânico na noite passada. 2 assaltantes armados invadiram o local. Como foi o desfecho dessa história? A gente vê que eles entram, quebram vidro, não estão nem aí. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Isso tudo aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem. Esses criminosos chegaram nessa pizzaria que fica às margens da RS 040, a via muito movimentada, a principal via de Viamão. Isso não impediu a ação deles. Entraram na pizzaria, se apresentaram como clientes, pediram uma pizza, pediram para utilizar o banheiro e permaneceram cerca de 10 minutos ali dentro, estudando mais ou menos a movimentação dos funcionários, o entra e sai de clientes, e quando viram o momento oportuno, sacaram as armas e anunciaram o assalto. E daí a gente tem as imagens que mostram, em um primeiro momento, do lado de fora, o criminoso rendendo um motoboy, que na verdade não era um motoboy da pizzaria, era um cliente, motoboy de outro local que estava indo buscar uma pizza lá. Foi rendido e já no chão, André, sem apresentar qualquer tipo de reação, levou ali uma espécie de pisão, um chute desse criminoso, que depois pediu o celular e ameaçou dar uma coronhada nele. E ao mesmo tempo, o outro bandido tenta entrar no local onde fica o caixa para roubar o dinheiro. E aí, André, a gente tem uma cena que chama bastante atenção, que é ele tentando passar por baixo de uma vidraça, um espaço bem pequeno. Eu estive lá, é um espaço realmente curto. Ele tenta passar por baixo, o vidro estoura, ele cai do outro lado, mas isso não impede a ação. Ele continua ameaçando os funcionários com a arma e rouba todo o dinheiro do caixa. Olha aí a imagem narrada pelo Lucas, o momento que ele vai por baixo ali naquela fresta, né? E aí estoura o vidro. E olha só, ele vai direto no caixa. Me chamou a atenção isso. Ele vai com a mão direto no caixa. Olha, ali ele já botou. Tem uma outra câmera no lado inverso que mostra direitinho. Ele vai com dinheiro nessa gaveta e na gaveta do lado também tem dinheiro. Aí, enquanto isso, o outro pelo lado de fora dá um pisão agora nesse motoboy enquanto que ele pega o telefone.
né? Ele pega o telefone, ali alcança, tá? Aí ali dentro pega o dinheiro, 2 funcionárias saíram correndo, apavoradas. Aí agora sai o assaltante, o outro lá tenta arrancar a televisão, vai aparecer agora, ó. Ele tenta arrancar a televisão, não conseguiu. Aí o outro vem ver o que está acontecendo e os dois seguem e fogem. Aí o momento que eles chegam, tá aí o motoboy na frente parado, né? Tá aqui o motoboy na frente, um chega a sair, mas o outro estava ali quando foi rendido. Agora a imagem, ele subindo as escadas aqui, eles subindo as escadas, entram pela porta que abre automaticamente, né? Aí um vai disfarçando aqui, enquanto que o outro aproveita essa altura aqui do caixa, que ali é o local de fazer o pagamento. Essa imagem aí, André, Diga essa lá. imagem aí é incrível, Ó, né? aqui que ele vai com a mão direto na gaveta, ó. Em seguida, ele vai direto com a mão na gaveta. Direto na gaveta. Conhecia, né? Olha, dá a impressão que sim. Já poderia ter ido outras vezes e ficou só de olho, porque é o local de pagamento. Aí o que ficou do lado de fora rendendo esse motoboy, enquanto que pega o telefone, ele fica incomodado que demora, dá um pisão na coxa, né, na parte de trás da coxa, o motoboy entrega o telefone, enquanto que o outro recolhe o dinheiro para fugir. Diga, Quanto Lucas. tempo, desculpa, Lucas, quanto tempo esse André. motoboy vai ter que trabalhar para comprar o celular de novo? O pessoal da pizzaria que em meio à crise está tentando contornar toda essa situação difícil do país, aí 2 vagabundos, né? Dá para dizer assim, não dá, André? É. 2, Olha, dá uma carteira de trabalho, vamos ver se ele vai querer pelo amor trabalhar. de Deus, Lucas, desculpa. Não, André e Glauco, eles permaneceram cerca de 10 minutos dentro da pizzaria se passando como clientes, fizeram inclusive um pedido. Ah. E nesse meio tempo algumas pessoas foram, também pagaram e eles ficaram observando toda aquela situação. Viram como é que era o entra e sai, onde o dinheiro era guardado, esperaram o momento também que outros clientes já haviam saído de dentro da pizzaria, então eles tiveram um tempo ali de 10 minutos Pra estudar. que eles aguardaram, esperaram o momento oportuno, estudaram, viram que caiu como é que no era chão ali? e Volta aguardaram o momento oportuno. Volta um pouquinho a imagem, tem algo que cai no chão ali, volta um pouquinho, volta mais um pouco, volta a fita aqui, ó, cai algo aqui no chão da mão dele, eu acho que é um bolo de dinheiro, não é? Larga a imagem aí que a gente vai ver, vai cair aqui assim, ó, tem algo que cai da mão dele, acho que é um bolo de dinheiro, não, caiu ali, ó, caiu algo no chão que a gente não consegue identificar, óculos, caiu o óculos dele, o óculos dele caiu no chão. E sabe o que acontece também, André? Muitos E o celular desses do locais... motoboy? Desculpa, Lucas. Muitos desses locais têm vigilantes, né? Que ficam por ali, dando uma olhada. A gente até às vezes critica que tem policiais que fazem bico. Certamente esse tempo aí, dos 10 minutos, eles ficaram observando se tinha alguém fazendo a vigilância também, onde estavam os trabalhadores, né? Toda aquela questão de preparar o terreno. É, ele tá ali com o dinheiro na mão, tanto é que ele volta para olhar para o outro e dizer, cá, tu vem ou não vem? Que é a hora que ele tá tentando arrancar a televisão da parede, aí vê que ela tá muito bem presa, ele desiste. Aqui um que caiu fora, senão esse outro motoboy teria sido rendido junto. Um conseguiu escapar. Aí agora ele tá com óculos, viu? Que ele tenta colocar o óculos escuro. O óculos, não é escuro não, mas está aqui na cabeça, no boneco. Enquanto isso, o outro rendendo aqui o motoboy, aí ele entra, vai direto com a mão nas gavetas, né? Pede para funcionar, enquanto que 2 se assustaram, conseguiram sair correndo. Ela abre a gaveta, entrega o dinheiro, ele tenta pegar mais alguma coisa, procurar mais dinheiro, quem sabe lá dentro. Aí agora ele leva o pisão, esse motoboy tentando pegar. Imagina, ele tá pegando ali o celular e mesmo assim leva um pisão. Aí eles tentam pegar mais alguma coisa, não sei se é dinheiro, ele entra numa salinha, né? Ou é a porta de saída. Olha aqui, ó, a hora que ele volta para saber do outro. É a porta de saída. É a porta de saída ali pela lateral, sim, porque ele entrou pelo vidro, saiu lá pela porta lateral. E aí, mais uma vez, o momento que eles chegam, vejam que esse motoboy aqui quase que faz feito refém junto. A gente vê que ele fica olhando, né? Fica olhando. E aí, ó, a hora que eles entram, quer dizer, a gente vê que foi muito rápida a ação, né, o Lucas e Glauco? Muito rápido. Foi sim. O assalto em si foi muito rápido. Toda a ação ali durou mais tempo, porque eles estudaram, analisaram, até anunciar o assalto de fato, mas a ação durou pouquíssimos segundos. Foi o tempo dele quebrar a vidraça, cair, levantar, roubar o dinheiro. O outro tenta levar a TV, não consegue. E agora, André, um detalhe curioso nessa história é que o celular do motoboy no fim não foi levado. O criminoso teve uma dificuldade ali para desbloquear a tela, pediu para o motoboy desbloquear, ele desbloqueou, mas depois bloqueou novamente, então o criminoso devolveu para ele, disse, fica com isso, que eu não vou levar, não vou conseguir desbloquear depois. Então, no fim, o celular do motoboy ficou com ele, foi devolvido
pelo criminoso. E outro detalhe que é bom te frisar é a questão da máscara também, né? Antes, se uma pessoa chegasse com máscara no estabelecimento, ficasse 10 minutos, todo mundo ia desconfiar. E agora todo mundo chega de máscara, conforme tem que usar. Então, pro dono, ele até disse, conversou informalmente com a gente, disse que ele não desconfiou em momento algum. Desconfiou só quando eles já estavam há muito tempo ali, observando bastante, pediram para ir no banheiro. Daí sim que ele começou a desconfiar. Mas a partir da entrada dele, ele disse que não tinha como diferenciar de um cliente normal. E essa pizzaria, André, daí a gente vai voltar naquela situação teve que um outro caso, são né? assaltados. Isso, foi pelo menos 6 assaltos que o dono se lembra desde que ele começou a atuar lá. E teve um caso esse ano, que a gente mostrou aqui também, caso no Dia dos Namorados, um cliente chegou lá junto com a namorada, quando estava descendo, 2 criminosos tentaram abordar, tentaram roubar o carro. Nossa. Houve uma discussão ali, eles não sabiam dirigir, então empurraram a mulher para dentro do carro, esperando que ela dirigisse para eles. E, nesse momento, o namorado tentou impedir, entrou em luta corporal e foi assassinado também na frente dessa pizzaria. Então, não é um episódio isolado, é mais um caso. E isso tudo, André, na principal via de Viamão, principal rodovia, trecho mais movimentado de Viamão, isso tudo aconteceu. E isso por volta de 10 da noite, né, Lucas? 10, 11 da noite. Ontem por volta das 11 horas da noite. Certo. A gente vê, portanto, esse ataque, o assalto que aconteceu ontem à noite em Viamão. Para quem está ligando a televisão agora, 12:01, está aí o momento em que os 2 criminosos entram na pizzaria, se fazendo. Um tira o óculos, põe o óculos de novo. Agora disfarça, o outro vai lá ficar na porta olhando para o lado de fora para poder render o motoboy. E aí entra esse aqui, ele entra pela fresta, né, que tem ali do vidro, dá um pulo para dentro. Vai perder o óculos dele, mas vai direto para o caixa, porque eles já estavam ali meio que de olho. Antes de fazer o ataque, ele foi direto aí para a gaveta e aqui ele vai para a porta de saída, ele deixou o óculos dele cair. Enquanto isso, que ele rendeu, o outro ficou rendendo ali o motoboy, pedindo o telefone, agora o motoboy leva um pisão, entrega o telefone, ele não consegue desbloquear e devolve mais tarde o telefone. Tá aí a gaveta aberta, a porta de saída, uma porta esverdeada pelo canto. O criminoso vai lá para a porta, que está com dinheiro, vai chamar o outro tenta pegar o televisor que está na parede, não consegue e se vão embora. E é assim, né? É assim que eles trabalham. Vai dar uma carteira de trabalho, vai usar esse esforço, né? Essa agilidade toda para o bem, trabalhando decentemente, como faz a maioria das pessoas aqui nesse país. Infelizmente, olha, não é a primeira vez, vamos frisar isso. Há pouco tempo aconteceu um crime aí em frente a essa pizzaria, também no assalto, quando morreu esse jovem aí que estava junto com a namorada. E como disse o Lucas, foram 6 ataques, Lucas, é isso? Repete. 6 ataques que o dono se recorda, ataques mais graves. Teve um dos casos que ele, inclusive, foi levado como refém, colocado dentro de uma van, que os criminosos queriam chegar no local onde teria mais dinheiro, mas felizmente não conseguiram e não feriram o dono. Mas é uma região que eles acabam usando os estabelecimentos comerciais como uma espécie de caixa rápido, né? Chega ali, saca o dinheiro e já foge para, sei lá, comprar droga, comprar outro tipo de coisa. E coloca um terror. Pelas imagens... Imagina o pânico dessas pessoas aí que já essa passaram. Senhora aí, ó, essa senhora aí já estava apavorada. Não tem. Ô André, não daqui a se pouco... sabe, André, Lucas, daqui a pouco esse comerciante, coitado, vai ter que botar os vagabundos na folha de pagamento, né? Porque 6 vezes, pelo amor de Deus, ele está trabalhando para sustentar a larápio. Isso quando não fecham as portas, né? Desistem por causa da falta de segurança. Finalize aí então, Lucas. Não, André, só para finalizar, não se sabe se eles deixaram o carro escondido em algum lugar, de fato estavam a pé, mas as imagens que se tem mostram chegando os 2 a pé, caminhando normalmente, e depois eles saem também, descem, tem uma escada ali, e saem em direção ao RS 040, também a pé. Por onde se tem as imagens, eles chegaram e saíram a pé, mas claro, podem estar acompanhados de algum comparsa, de repente, ou até mesmo ter deixado o carro em algum lugar escondido. Muito bem, daqui a pouco o Lucas volta se tiver alguma novidade sobre esse caso. O Lucas está em frente a uma delegacia de polícia, também daqui a pouco nos vai trazer outras informações na área policial. O Guilherme Roquete já falou há pouquinho com a gente de um assalto na Zona Norte de Porto Alegre, assalto a uma agência bancária, agora há pouquinho, agora de manhã, então daqui a pouco a gente vai atualizar estas informações também. Agora preste atenção nesta imagem aqui, olha só, uma jangada, né? Na Lagoa dos Patos, aqui em Porto Alegre.
Alegre. Né? É um barquinho, é um barco, né? Uma jangada. Mas assim, isto aconteceu, esse é o momento da prisão. Mas peraí, só um pouquinho. Que história é essa aí, hein, ô Glauco? Isso foi na Lagoa dos Patos, em Rio Grande, é isso? No sul do estado? Uma perseguição de caiaque, mas até parece uma jangada, né? Não parece? Até parece. O pessoal parece que tá passeando ali, né, André? Aproveitando a lagoa, de boa na lagoa. De boa na lagoa. Não. E tava o criminoso, o foragido, tava numa jangada, né? Tava numa jangada. Eu vou te contar essa história direitinho, porque esse barquinho aí, olha, só faltava a sirene. E eu já explico por quê. Na verdade é o seguinte, esse é o desfecho da perseguição, tá? Porque no barco estão policiais e um foragido da justiça. Na tarde de sábado, a brigada recebeu a informação de localização desse foragido em Rio Grande, no sul do estado. Chegando lá, os policiais viram o criminoso numa jangada, isso mesmo. E daí eles pegaram este barquinho aí com a ajuda de pescadores locais e foram atrás. E aí conseguiram capturar este criminoso. Ele tem uma extensa ficha criminal, porte ilegal de arma, furtos, roubo, tráfico e lesão corporal. E aí voltou para a cadeia. Agora, perseguição por água eu nunca tinha visto. Desse jeito eu nunca tinha visto. Olha, é incrível o que acontece, né? Lembrando que ele estava numa jangada, aí quando foi pego, né? Eles então pegaram um barquinho e ele aparece chegando aqui. Ele está sentado de costas, não é isso? De costas aí para a câmera. A gente em seguida vai... tá aqui ele, ó. Aqui atrás aqui do policial. Ele tá bem no cantinho aqui, ó. Tá aqui ele de costas. Tava aproveitando ali o domingo, quando foi surpreendido pelos policiais, e o incrível e inusitado disso tudo, tentou fugir, né, pelo caiaque dentro da Lagoa dos Patos. Que coisa, né? Não há o que não haja, mas assim, ó, é aquela velha história, né? O criminoso não cansa, mas a polícia não descansa, André. Não, a polícia vai atrás, olha, é inusitado mesmo. Nós mostramos alguns dias atrás aqui, eu não me estou recordando agora, porque a gente sempre tem muita informação, mas algo parecido foi dentro da água, só não lembro onde é que foi. Não assim, um com um caiaque e depois o barquinho para fazer a prisão. Vejam só a importância dos pescadores aí, né? O que fazem os nossos policiais, né? De conseguir Porque é o seguinte, entrar na lagoa André, e prender. Nesse caso aí não bastava ter o barquinho, tinha que ter alguém que, né, que manja da coisa. E aí os pescadores foram junto com os policiais. Não, e o barco tá cheio, porque olhando, ó, 1, 2, 3 ali o criminoso, 4, 5, acho que tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentro do barquinho, ainda um risco. É uma viatura super lotada. Mas sério? Mas eu vou te contar. Muito bem, isso aconteceu, repetindo, na Lagoa dos Patos, lá em Rio Grande do Sul do estado. Muito bem, 12:08 agora, você vai ver daqui a pouco, você vai saber o que está fazendo o hipermercado Carrefour, né, em termos de mudanças no que se refere à área de segurança, né, a segurança dentro dos supermercados. Depois desta morte violenta, né, do João Alberto, que aconteceu aqui em Porto Alegre, no dia 19 de novembro, à noite, a rede Carrefour vai mudar o sistema de segurança. Em seguida, a gente traz as informações. 12:08, atenção para esta imagem aqui também. Porque o final de semana foi de flagrantes de vandalismo aqui em Porto Alegre. Pichadores detidos pela Guarda Municipal. Eles esqueceram que tem câmeras de segurança e a Guarda Municipal é muito mais rápida do que eles. Mais uma vez, um dos monumentos históricos aqui de Porto Alegre é alvo dos pichadores. O Guilherme Roquette explica pra gente, né, Gui? Pois é, André, eu sigo aqui na Zona Norte, mas para falar desse fato que aconteceu lá na região central aqui de Porto Alegre. Foram 2 pichadores que atacaram, pode-se dizer assim, inclusive atacaram a Ponte de Pedra na noite dessa sexta-feira. Eles foram detidos e encaminhados para o registro da ocorrência e justamente acabaram sendo presos depois de fazer toda essa sujeira lá na Ponte de Pedra. Eu passei por lá mais cedo, André, e esse local onde eles picharam, ele já foi limpo, a ponte já voltou
voltou a estar totalmente branca novamente e é um monumento, cabe ressaltar, que ele foi restaurado recentemente. A Ponte de Pedra ali, o Largo dos Açorianos, aquela volta toda passou muito tempo por uma reforma, foi um grande trabalho que foi feito. Ela é uma ponte histórica aqui de Porto Alegre, porque aquela região ali era um arroio, né, André? Por isso essa ponte foi construída ainda pelos açorianos, os primeiros moradores aqui de Porto Alegre. O próprio Guilherme dilúvio passava por ali e aí então depois ele foi desviado para esse trajeto do onde é hoje o Arroio Dilúvio, né? Porque ele cortava a cidade, enfim, era sinuoso. E aí então foi construída essa ponte de pedra ainda pelos, né, os primeiros moradores da capital gaúcha, os portugueses, né, os açorianos, quando aqui chegaram, isso há mais de 200 anos. E aí o momento que eles estão pichando. Aliás, eu acho que essa pintura, inclusive, Guilherme, já é com uma tinta especial prevendo justamente isso, né, os pichadores, para justamente facilitar depois a retirada da tinta, né? E é justamente por isso que a ponte já está novamente branca. Felizmente, a limpeza já foi feita. Só que esse caso não foi o único, não, André. Não. Um outro prédio histórico, uma instituição de muita história, de muita tradição aqui em Porto Alegre, também foi alvo dos pichadores. Esse caso aí aconteceu na noite de sábado. É um casal de adolescentes foram flagrados pelas câmeras de segurança, as mesmas essas da Guarda Municipal, pichando o Pão dos Pobres, aquele prédio que tem justamente ao lado do viaduto dos Açorianos, que hoje está interditado em função das reformas, mas ali pertinho. Esse casal de adolescentes foi preso, foi detido, né? Não, porque um adolescente não pode ser preso, ele foi apreendido, levado lá para a delegacia da criança e do adolescente. E lá sabe o que eles disseram, André? Eles disseram que estavam pichando a sigla PXM, e essa sigla seria a correspondente de um grupo organizado que atua nas manifestações. Ou seja, estavam demarcando o território em uma instituição histórica e tradicional aqui em Porto Alegre. Lembrando. Também passei ali hoje de manhã. Diga, André. Passei ali, tu passaste hoje de manhã aí, pode completar, depois eu falo. Sim, eu passei ali e chama muita atenção porque uma parte do muro, ela tem um grafite bonito e é uma obra de arte muito interessante, colorida. Agora, a pichação, ela é bem clara, a gente vê onde acaba o grafite e onde acaba a pichação. E o prédio está todo sujo, todo feio. É uma tristeza que isso aconteça justamente com uma instituição como o Pão dos Pobres. Vejam que a primeira pichação que a gente falou, que o Guilherme falou, foi ali na Ponte dos Açorianos, que é muito pertinho. Tá aí, ó. Tá aí a pichação. Não sei se tem a ver o mesmo grupo ou não, se são pessoas próximas que picharam, porque logo atravessando a avenida Não são. Logo atravessando a avenida, o Pão dos Pobres. Olha, uma instituição séria, né? Que, como a gente costuma dizer, se vira nos 30 para auxiliar, né? Principalmente crianças e pessoas necessitadas. Agora, eu pergunto, por que essas pessoas, ao invés de picharem, porque uma coisa é o grafite, uma coisa é a arte do grafite, espaços disponibilizados, como o próprio Pão dos Pobres tem e a gente consegue ver ali na imagem. Agora, o que se faz aí é anarquia, o que se faz aí é desrespeito à lei e é o que eles fizeram e por isso foram, então, apreendidos. A pergunta que eu faço, por que não coloca essa disposição toda para auxiliar? Se coloca à disposição dessa instituição, ou então pede, onde é que nós podemos aqui fazer um grafite que nós estamos com vontade de trabalhar, né? Estamos com vontade de pichar. Aí pede a instituição, vai e libera um local, como já foi liberado em outras oportunidades e ocasiões. Agora, e ele é um prédio que ele chama a atenção, uma época ele ficava durante a noite, eu não sei se ainda é assim, mas quando eu passava por ali de madrugada para trabalhar, eu vi esse prédio, um prédio belíssimo, histórico aqui em Porto Alegre, André. E que ficava durante a noite todo iluminado. E infelizmente agora sujo por essas pichações aí, Glauco. Com essa história do Pão dos Pobres, 1895 é uma instituição centenária que tem um trabalho social tão importante. Agora eu imagino qual seria a penalização. Pega esses adolescentes aí, ó, seguinte, ó, vamos limpar as paredes e vamos pintar a parede do Pão dos Pobres, tá? Não, então, assim, isso é que deveria acontecer. E muitas vezes a gente via aquelas placas, o dinheiro que está sendo gasto aqui na recuperação, se você pichar, é o dinheiro que vai ser... que vai deixar de ser dado para essa instituição, que vai faltar depois. As pessoas têm que ter essa consciência. Não, e o dinheiro que a prefeitura, em outras épocas, já gastou...
em outras épocas, a prefeitura já gastou, assim, cerca de R$400 mil só para recuperar locais que foram pichados, quer dizer, o valor é extremamente alto. Agora, esses adolescentes podiam bater a porta lá também e pedir uma orientação, por que não? Vai lá no Pão dos Pobres, né? Mesmo, qual é o local que a gente pode pichar, ou qual é o local que a gente pode, quem sabe, colaborar com vocês, ou mesmo pedir auxílio. Grafitar, pichar não, né? Grafitar, pichação não é o correto, que aí é um desrespeito. Agora, o grafite, sim, o grafite é a pintura artística e, pelo visto, eles até têm dom para fazer isso, porque fazem com a maior naturalidade. Sim. André, interessante é que tem uma parte, aliás, na verdade, todo o muro ali do Pão dos Pobres, ele tá com grafite. E é um grafite muito bonito, colorido, tem várias imagens. Eu achei sensacional aquelas imagens que estão ali. Até talvez o muro poderia ser lavado, inclusive, porque ele acaba ficando sujo com o tempo. Mas é uma pena que em cima desse grafite, em cima dessa arte que está ali, estejam sendo pichados. Porque além do local do prédio, porque eles pularam o muro, foram lá para cima e picharam a parede. Além dessa parede, o próprio muro que tem uma arte ali em cima, ele também está pichado. Ou seja, é um desrespeito ao trabalho artístico do teu amigo, do teu parceiro. A nossa colega aqui, a Mônica, chama a atenção para um detalhe. É incrível o que estes pichadores se arriscam. Olha, se arriscam, eles sobem. Tem um prédio ali na frente da Redenção que eles foram escalando por fora, eu acho, com 7, 8 andares. Quer dizer, assim, é um risco e pouco se vê acidente com eles, porque eles têm muita habilidade. Apesar que na frente do HPS teve um caso, cerca de 5, 6 anos atrás, que o pichador caiu lá de uma altura de 20, 30 metros. E em alguns outros casos também já se repetiu isso. Agora, são pessoas que têm muita habilidade, tanto é que eles sobem aí. Eu acho que eles usam escada, essas imagens. Eu acho que eles têm aulas com o Homem-Aranha. Olha, é uma coisa incrível. É uma habilidade incrível que tem. Tá aí, estão deixando de aproveitar essa habilidade, quem sabe, né? Para trabalhar até num circo, né? Por que não? Né? Não, mas com uma habilidade dessa, o cara pode transformar isso num trabalho, né? Essa é que é a verdade, né? Pro bem, ora, bolas. 12h e 16 minutos de atenção, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase R$100 mil sem procedência na cidade de Itabaí. Bom, até aí isso a gente já está, nos últimos dias tem visto bastante, né? Principalmente pela habilidade dos nossos policiais em conseguirem, né, perceber que há algo de errado. Agora, o que chama a atenção nesse caso aí é como eles tentaram esconder o dinheiro. Explica pra gente, Glauco. Pois é, André, parte desta grana, que não é pouca, estava no forro da calça. E eu logo fiquei imaginando, deve ser uma bombacha, né? Porque tem que ter um Ou é daquelas dos anos 70, aquelas bocas de sino, boca de sino, bem larga, assim, né? Para caber tanto dinheiro. O fato é que os agentes usaram um estilete para abrir a roupa e tirar o dinheiro. Foram R$96 mil apreendidos, tá? Nesta abordagem na BR-386 em Itabaí. Aí vamos distribuir o seguinte, eu não tinha como botar todo esse valor no forro da calça, por maior que fosse a bombacha, né? Certo. Então é o seguinte, tinha cerca de R$50 mil e o resto numa mochila no porta-malas do carro. Então é o seguinte, 50 mil numa calça é uma calça muito cara, né? Convenhamos. Só que é o seguinte, não tinha comprovação de origem. E aí a polícia, logicamente, vai lá e bota a mão nesse dinheiro, até porque a pessoa não soube dizer de onde vinha esse dinheiro. Olha, o motorista... olha o detalhe ali, ó. Olha ali, ó. Ele abrindo o forro, abriu ali com a faca, com o canivete. O estilete. Ali com aquele instrumento. E olha só, dentro do forro, ó, brotando dinheiro no forro da calça. Olha aí. Quer dizer, colocaram e costuraram, né, para disfarçar mesmo. Não, era um negócio bem feito para tentar enganar. Só que uma das... Olha ali, ó. Ali até na bainha tinha. Uma das pessoas começou a se mexer, sabe André? Aquela sensação que tá mexendo muito na calça, não tá bem acomodado, tá desconfortável, né? Aí o policial começou a olhar assim, né? Imaginou que podia estar na cueca, não tava na cueca. Mas teve o caso da última aí que a gente soube das roupas íntimas, é justamente porque a pessoa pediu para ir, aos policiais para ir ao banheiro e aí perceberam que tinha algo estranho, só assim que perceberam, né? Foi isso que de fato aconteceu. E neste caso aí era uma calça, né, que estava ali dentro do forro, recheada de dinheiro. Agora sim, o motorista e o passageiro, que já tinha antecedente por contrabando de cigarros, todos eles, os dois, né, foram encaminhados
a delegacia de Lajeado, mas por enquanto não souberam dizer de onde vinha o dinheiro. Pois é. Foi plantado ali, já estava no modelito. Meio-dia, 19 minutos, 24 graus é a temperatura. Em seguida, a Esté Alcias já está aqui com a gente, vai falar sobre a previsão do tempo. Para quem está chegando agora, estamos mostrando mais uma apreensão de dinheiro, R$100 mil, né, Glauco, que estavam escondidos no forro de uma calça. Estava na poupança. Não, exato, Mas na perna também. Mais ou menos na virilha. isso. Exatamente. Agora, aí a pergunta que a gente faz, né, a reação das pessoas, né, o policial, eu fico imaginando o policial perguntando, esse dinheiro aqui, né, que o senhor está carregando, é da onde? Sabe que eu não sei? Não tem como explicar, porque a gente já falou esses dias, né? O problema não é o carregar o dinheiro. Muitas vezes você vai para o interior vender uma propriedade ou vender um carro que seja e prefere viajar com o dinheiro. Não estou nem dizendo se é certo ou não, mas prefere, não tem conta bancária, não importa. E aí, na hora que tu é abordado, olha, aqui está o dinheiro, mas está aqui a compra, está comprovando. E é isso que tem que acontecer, né? Sabe o que se fala, André? Que essa é uma modalidade adaptada por esses criminosos. Isso acontecia já para quem fazia voos, por exemplo, internacionais. Carregar dinheiro escondido no meio da roupa, né, nas partes íntimas. Agora o pessoal está fazendo aqui dentro do território mesmo. Por quê? Porque a polícia vasculha de tal forma os veículos que não tem como não achar. E essa foi uma forma encontrada pelos criminosos para tentar esconder o dinheiro. Tentar, porque a polícia descobre igual. E a gente percebe que, nesse caso aí, é aquela experiência dos policiais, né? Faz a abordagem e já começam a perceber que tem algo acontecendo. Começa a se mexer assim, né? Começa, tem alguma coisa incomodando, né? Exatamente, já começa assim. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco Paz, meio-dia e 21 minutos. E atenção, a gente vai voltar a um assunto que nós já falamos há algum tempo atrás, acho que foi no mês de maio. Lembram dos atestados falsos? Pois é, hoje de manhã a polícia realizou mais uma fase desta operação. Já a gente vai explicar o que isso significa. Que operação é esta? Explica pra gente, pra quem tá chegando agora. Lucas Abate, meio-dia e 21 minutos. A operação dos atestados falsos, ou seja, para liberar presos durante a pandemia, Lucas. E já é a terceira fase, André. E agora mais 2 advogados são investigados pela Polícia Civil. Segundo a polícia, segundo a investigação apurou, eles estavam usando atestados falsos, atestados médicos falsos, para conseguir a liberação de presos que supostamente se enquadrariam no grupo de risco do coronavírus. Essa fase da operação investiga 2 advogados, não foram presos, porque é uma fase ainda que eles estão buscando provas por esse crime, mas a polícia descobriu isso tudo a partir da soltura de um preso em março. Lá no início da pandemia, um criminoso de alta periculosidade saiu da cadeia por uma suposta bronquite. E depois a Corregedoria da Justiça identificou que poderia ter alguma fraude, que o atestado poderia ser falso, avisou a polícia que fez essa investigação e hoje cumpriu mandados de prisão. Os mandados foram cumpridos na casa desses 2 advogados e também na casa de familiares desse preso, que já foi recapturado e está novamente no sistema prisional. E o que chamou a atenção da polícia é que na casa de um desses advogados, além de dinheiro, cerca de R$15 mil, a polícia encontrou também uma espécie de molde, né? um modelo para a fabricação, para a falsificação de atestados médicos. Isso tudo, claro, vai ser analisado a partir de agora para ver qual a extensão dessa corrupção, né, cometida pelos advogados. Agora, e também Lucas, se outros presos se beneficiaram de tudo isso, André. Só para a gente compreender direitinho, meio-dia e 23 minutos, mais uma operação aí dos atestados falsos para liberar presos durante a pandemia. Principalmente, quer dizer, de acordo com a orientação do Conselho tem um Conselho Nacional que trata dessa questão dos presos, aí me fugiu agora. Conselho Nacional de Justiça. Exatamente, Conselho Nacional de Justiça. A orientação é justamente para liberar, né, num período durante a pandemia, por causa dos presos que são do grupo de risco. Aí, lá no mês de maio, teve uma operação, Lucas. E até a gente quer, não sei se tu tens esses números, quantos presos que tinham sido liberados e quantos advogados, e o que aconteceu com os advogados lá naquela primeira operação. Na primeira e na segunda operação, deu uma soma de 2 advogados que agiam de forma independente, né? Não tinha uma relação entre si.
mas conseguiram a soltura de clientes. O número exato não se tinha. Eles permaneceram presos, foram presos preventivamente e até um deles, a última informação que eu tenho, é que foi solto, está em liberdade provisória desde o mês de novembro, mas permaneceu preso por um bom tempo e segue respondendo por esse crime. 2 advogados que foram alvos na primeira fase, mais 2 advogados agora. Esses 2 já estão suspensos, respondendo inclusive a processo administrativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Lá naquela operação em maio, a gente até mostrou aqui, vai mostrar mais uma vez, um áudio de um dos advogados falando, é isso? Vamos escutar aí. O plantão acabou de mandar uma decisão aí, ó, um cliente lá de Camaquã respondendo um duplo homicídio qualificado. E apresentamos um laudinho friozinho, aí bem feitinho ali, de diabetes. Que coisa, Um laudo frio, mais frio, hein? Mais frio, ou seja, mais falso não podia ser o laudo de diabetes, tá? Agora, André, é o seguinte, ó, advogado, barbeiro, médico, engenheiro, jornalista, policial, tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Todas as áreas. Agora tem que fiscalizar, tem que cobrar e tem que punir. Aí vai o papel de todas as entidades responsáveis por isso. Olha aí, ó, o plantão acabou de mandar uma decisão aí, ó, de um cliente lá de Camaquã, tá respondendo duplo homicídio qualificado e apresentamos um laudinho friozinho, mas bem feitinho de diabetes. Na fala já tá aquela coisa assim, aquela comemoração. Ou seja, conseguimos liberar o cara. Hã? A gente ri, logicamente, que é uma coisa muito séria, né, André? Agora, é inadmissível, né? Mas a gente acontece. ri pela petulância, né? É um riso irônico, é uma petulância, é um desrespeito com o cidadão do bem, é um desrespeito com as leis, com as autoridades, com o próprio país. Desrespeito total e absoluto. E com a própria profissão, André, porque essa não há pessoa dúvida. Estuda tanto tempo, tem que fazer a prova da OAB, é tão difícil ser advogado, é tão honroso ser advogado para fazer isso aí. Mas as coisas são assim, né? Elas pode ser friozinho, gelado, mas tudo tem um tempo, né? Mais cedo ou mais tarde, as coisas brechas, são esclarecidas. Hã? Deixam brechas. Algumas brechas que foram deixadas pelos advogados. Primeiro, que essa médica até foi ouvida pela polícia, não tem relação nenhuma. Inclusive, a assinatura dela, que está nesse atestado falso, é bem diferente. Segundo, esse preso, que foi solto e agora já está preso novamente, mas na época que a suposta médica assinou o atestado, ele estava na cadeia. A polícia verificou, viu que essa médica nunca entrou na cadeia, nunca fez qualquer tipo de avaliação. Ou seja, não teria como ela dar esse atestado. Então, essa foi uma das brechas também que foi encontrada pela polícia para deflagrar essa operação hoje. Muito bem, até daqui a pouco. Obrigado, Lucas Abate, meio-dia 27 minutos. Aí, portanto, mais uma operação, né, que tem beneficiado determinação do Conselho Nacional de Justiça, os presos que são do grupo de risco, que comprovadamente, né, de uma maneira transparente, que tem problemas, estão sendo, né, liberados aí por um período. Também não é assim, ó, liberado e não volta mais. Não, tem uma série de regras. E aí, mais um caso envolvendo advogados que falsificaram documentos para a liberação de presos. Muito bem, meio-dia e 27 minutos de atenção. Atenção, porque teve um assalto hoje de manhã na zona norte da capital. Vamos direto para lá, está acompanhando desde o início o colega Guilherme Roquette. Guilherme, já se tem alguma informação a mais? Eram pelo menos 5 homens. Conta para o nosso telespectador de que maneira que eles entraram, que horário foi, o que eles fizeram, Guilherme. Pois é, André, a informação que a gente tem atualizando é que peritos do Instituto Geral de Perícias chegaram há pouco aqui nesta agência do Banrisul. Aqui está a viatura do IGP, da Perícia Criminal, na frente da agência bancária aqui do Banrisul, justamente porque esses peritos estão aqui para fazer o seu trabalho e tentar localizar por provas e imagens, inclusive, que tenham flagrado esse grupo, como tu disseste, de 5 pessoas que entrou nesta agência bancária. Esse assalto aconteceu possivelmente ainda
no final de semana, quando os assaltantes arrombaram a loja vizinha, que é um restaurante. É aquele prédio ali, ó, onde tem ali, ó, buffet, galeto, grill. Aquele prédio, André, ele também funciona como um local de eventos, como um estabelecimento de locação para eventos. Por lá, eles fizeram um buraco na parede e depois disso, então, ficaram aguardando a chegada dos trabalhadores desse local, desse estabelecimento comercial. Chegaram hoje cedo para trabalhar no buffet, né, e poder começar, então, a fazer a comida. Quando eles chegaram aqui, os ladrões que já estavam dentro do prédio, eles renderam essas pessoas que trabalham dentro desse buffet, dentro deste restaurante. E aí, depois de terem rendido, então, o grupo, os trabalhadores do restaurante, eles, através de um buraco na parede, entraram na agência do Banrisul, aguardaram a chegada de funcionários e também dos vigias do Banrisul, e aí renderam todos eles. Segundo o delegado João Paulo Abreu, não houve troca de tiros, em princípio ninguém ficou ferido, mas eles então conseguiram pegar dinheiro tanto do cofre quanto dos caixas eletrônicos desta agência, que está fechada hoje, não está funcionando, enquanto a polícia, né, e a perícia estão fazendo o seu trabalho. E o que acontece agora, André? A gente tem uma moradora aqui da região, ela chegou para ser atendida, estava com horário agendado aqui no Banrisul, só que ficou a ver navios. Vamos ver o que ela nos disse. Tinha 5 na minha frente, né? E eu era para as 11 horas. Daí eu disse pro meu guri, não, vamos chegar antes para ver se a gente é atendido, que eu tenho que receber por aqui, é agendado. Aí começou o tiroteio lá dentro. Aí, né, mandaram quem estava na fila sair dali, as lojas fecharam tudo e a gente ficou aqui na rua. Correria, moça. Aí nós tínhamos estacionado esse carro do meu guri lá na outra rua e o policial correndo para lá e o ladrão foi lá para trás. Eles tinham subido por aqui, ó. Ô, Guilherme, ela falou em tiroteio. Eu não sei se ela ouviu algum barulho que confundiu, conseguiu perguntar para ela melhor sobre isso? Pois em princípio, né, o delegado ainda está analisando como é que foi esse rendimento, né? Como é que houve essa lógica, né? Como é que foi esse embate entre os vigias e entre os seguranças. A polícia ainda está tentando juntar esse quebra-cabeça, justamente por isso que o delegado ainda está lá dentro, né? Mas em princípio eles entraram por um buraco na parede lá do restaurante, passaram para dentro da agência bancária e aí então fizeram a limpa no banco. Fugiram e esse é outro problema que a polícia ainda está tentando saber o que houve, porque eles fugiram por trás desse prédio onde tem um estacionamento, não se sabe ainda em que carro eles andavam, nem em que direção esse grupo de 5 pessoas pelo menos tomou, André. Agora, se eles fizeram um buraco, a parede é concreto, né, Guilherme? Eles devem ter entrado mais cedo nesse local, né? Antes, nesse local de eventos aí. Não sei se entraram hoje, de madrugada, ou ainda ontem. Isso também a polícia deve descobrir, né? Porque não é muito simples fazer quebrar uma parede que às vezes é de concreto, né? Quer dizer, uma coisa que ainda mais que faz ali uma divisa com um banco, né? A polícia acredita que eles entraram ainda no final de semana, pelo menos domingo ou até mesmo no sábado, e permaneceram dentro do prédio. Tá não certo. tem como não fazer barulho, né, André? Pois é. E agora o Guilherme vai apurar e vai ver também se houve de fato algum tiro ou não lá dentro, né? O que se sabe é que ninguém ficou ferido, isso é muito bom, né? Mas segue a investigação, tanto é que o delegado está lá ainda. 12h32, agora atenção, o flagrante agora é de uma cena que tem se repetido muito. Infelizmente, com um final feliz. Vejam só a imagem, o salvamento de mais um bebê feito pelo Corpo de Bombeiros. O desespero dos pais chegando, né, Glauco? Uma coisa que impressiona, e aí vai lá o salvador, o bombeiro consegue salvar essa criança aí. Pois é, isso aconteceu em Canela, aqui na Serra Gaúcha, tudo registrado com as câmeras do próprio quartel. A gente viu aí o pai chegando até os policiais, os bombeiros, né, com o filho no colo. Uma bebê, a Cecília, né, de apenas 1 mês de vida. Na verdade, assim, se engasgou tomando leite, né, no mamá, e aí ele se apavorou e foi buscar a ajuda destes bombeiros que fizeram aquele procedimento padrão, aquela manobra, que é dar os tapinhas nas costas, cerca de 45 graus de inclinação, né? E aí o bebê voltou a si, foi encaminhado para o hospital pela família, até para fazer exames complementares, mas passa muito bem. O atendimento foi realizado por um bombeiro
que tem o nome de Luiz Carlos Schmidt, 60 anos, 38 anos de experiência. Não é a primeira vez que ele tem essa experiência aí. Até os bombeiros recomendam o seguinte, que a gente tenha uma certa noção para lidar nesse tipo de problema, né? Só que tem o seguinte, uma coisa é teoria, né, André? Outra é a prática. A gente manter a calma nessa hora é muito difícil. Não há dúvida disso. E agora vejam que tem um mascote ali do Corpo de Bombeiros que está junto, né? Um cãozinho, né? Ele aparece ali junto e fica só acompanhando esta cena de salvamento dessa menina, a Cecília, né? De um mês. Cecília, de um mesinho Um mês, apenas. não se sabe como ela se engasgou, se ela tinha O leite, mamado. né? O leite. Mamou, não se sabe se ela chegou o que aconteceu, mas aí eles foram desesperadamente, tá ali o cãozinho, ó, o cãozinho ali tá junto acompanhando o momento em que o policial, o bombeiro faz ali o procedimento e aí ele chegou a dar o bombeiro chegou a dar uma batida no pai, né? Não foi? Volta ali uma comemoração, exato. Aí eles chegando, a família chegando, abre a porta e sai desesperadamente. Aí começa a fazer o procedimento do lado de fora e depois eles entram até ali a sede do Corpo de Bombeiros, onde vão, né, aos poucos, vai reanimando a criança, fazendo com que Olha ela... o pavor do pai. Nossa, desespero é assustador. Aí eles vão com a criança dentro e aí chega um momento que o policial dá uma batidinha no ombro, assim, numa comemoração. Tá aí agora outro policial ajudando a Cecília, 1 mês de idade, gente, se engasgou com um leite, né? E aí o policial chega a bater no ombro do pai. Você acha que eu ia ter essa calma aí, André? Fazendo uma comemoração. Você acha que eu ia ter essa calma aí? Olha, tem que ter um preparo, eu vou te dizer, esses são salvadores, né? Olha, aqui... e a gente tem visto muito destas cenas aí, Ah, não era o pai, era um colega ali, ó. Que foi o que fez o primeiro atendimento, né? Esse aqui foi esse bombeiro. Exatamente. Fez o primeiro procedimento, ali eles limpando a boquinha da Cecília e já recuperada, 12h35, tá aí. Que bom que deu tudo certo. Parabéns aos nossos amigos do Corpo de Bombeiros. Esses caras são, olha, tão prontos para tudo, literalmente, incrível. 12h35, agora, atenção. A rede Carrefour vai deixar de usar seguranças terceirizados e terá profissionais próprios. Isto vai começar aqui pelo Rio Grande do Sul, depois da morte do João Alberto no dia 19 de novembro. Lembra que ele foi espancado em uma das lojas do supermercado aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Em depoimento, um dos seguranças disse que achou que a vítima, ou seja, o João Alberto, estava fingindo quando parou de se mexer. Escutem. Em depoimento à polícia, o ex-PM temporário disse que não tinha relação com a empresa de segurança Vector. Ele apenas cobria uma folga a pedido de um colega policial militar. Um bico como fiscal de estacionamento. Eles queriam que eu usasse a camisa da Vector. Da empresa essa Vector. E eu falei que não, que eu só estava ali para cumprir as folgas desse rapaz. E achava que aquilo fosse completamente antiético da minha parte por ser brigadeiro. Entre as funções do ex-PM no Carrefour, estava também prestar apoio. Eles tinham me dito que apoio não era usado, sabe? O apoio era muito difícil. Eles falaram que era bem tranquilo, não tinha, sabe? O apoio seria uma abordagem, verificar a conduta do cidadão, alguma coisa que para eles fosse suspeito, sabe? Foi durante um pedido de apoio que tudo aconteceu. Giovanni Gaspar da Silva disse que ao chegar à loja, viu João Alberto encarando a fiscal de caixa. Giovanni se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Teria perguntado se estava tudo bem e o acompanhou até a saída. Na porta, João Alberto o atacou com um soco. O ex-PM disse que reagiu para imobilizá-lo, quando o passou a contar com a ajuda do segurança Magno Braz Borges. Ele alega que a vítima era muito forte e parecia estar sob o efeito de drogas. Disse ainda pensar que João Alberto estivesse encenando, fingindo um desatento para pegar ele, quando a vítima parou de reagir. O Carrefour anunciou um novo modelo de segurança na rede a partir de 14 de dezembro, começando aqui pelo Rio Grande do Sul. A ideia é não trabalhar mais com empresas terceirizadas, e sim contratar os próprios seguranças. O treinamento desses profissionais vai ser feito por empreendedores negros. Entre as iniciativas, ensinar práticas antirracistas. Este especialista diz que a estratégia de contratar e treinar uma equipe própria pode funcionar. Eles vão ter mais possibilidade de ter noção da responsabilidade. Vai depender deles terem uma
estrutura adequada e competente para conduzir esse serviço dentro do Carrefour. Bom, em nota, né, o grupo Vector, o grupo de segurança, disse que Giovanni Gaspar da Silva foi contratado em regime CLT, né, em regime intermitente, contrato intermitente para a função de fiscal de prevenção. Após o conhecimento, então, da empresa sobre os fatos ocorridos, o contrato de trabalho foi encerrado com demissão por justa causa. Agora, esta afirmação da Vector, lembrando que ela difere do que disse o próprio Giovanni em depoimento, não é mesmo, Lucas? André, no primeiro depoimento, lá no início, quando foi preso em flagrante, ele relatou que havia sido, que era um cliente, que estava como um cliente no local e acabou se deparando com aquela situação e tentou intervir. Ao longo do processo, depois já orientado por um advogado, ele mudou, disse que de fato estava trabalhando, mas que era o primeiro dia de trabalho e havia sido indicado por um outro colega, por um outro militar, para fazer fazer uma espécie de experiência. Mas até então não se tinha a informação de uma contratação no regime CLT, nesse regime intermitente. Até então o que se tinha era a informação de um bico. Então até é algo que está sendo, claro, apurado pela polícia a partir de agora para ver qual era a relação contratual entre o Giovanni e a empresa Vector. Mas aí a gente lembra, né, policial, de qualquer forma, não pode fazer bico, muito menos ter um contrato com uma empresa que é de segurança, um contrato CLT formalizado. Agora, André, a questão desse depoimento aí me chamou a atenção que ele não faria algo ético, né, usando o uniforme da empresa. Mas ele já fez algo antiético, né? Na verdade, o bico não pode. Então foge completamente, inclusive, das regras, mais do que ética. É lei, é regra imposta pela regulamentação e que ele acabou indo contra. E o fato do Carrefour agora usar seguranças próprios, né? Eu acho que cada setor tem a sua especificidade, né? Tomara que seja até porque ali o funcionário, ele me parece que o objetivo é esse, que se engaja mais, que passe por treinamento. Afinal de contas, quantas centenas de milhares de pessoas passam, por exemplo, por dentro de um hipermercado? Por isso, quanto é importante, né, o preparo, pelo menos esse parece ser o objetivo da rede Carrefour. Muito bem, 12h41 minutos agora. Olha só, eu quero que vocês fiquem com um recado da Fabi, é um recado da EVT Assessoria, né, Fabi? Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. Um grande abraço aos amigos da EVT Assessoria. Muito bem, olha só, São Pedro até que ajudou a população a respeitar o decreto que pretende aí frear a contaminação por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Pois esse foi o primeiro final de semana depois desta nova determinação, nova regra. A permanência em parques e também na beira da praia está proibida. E realmente pouca gente circulou por lá, né, nesses locais no final de semana. Em compensação, as festinhas, essas aí, olha, teve bastante festa por aí, vejam só. Tempo fechado, vento, temperatura mais baixa, decreto estadual que restringe atividades na orla. Não deu praia. Até o dia 14 de dezembro, fica proibido aglomerar ou permanecer na beira da praia. Só exercícios físicos são permitidos. Em Capão da Canoa, os quiosques não abriram. Em Tramandaí, a prefeitura colocou cones e uma fita para evitar a aproximação das pessoas até a faixa de areia. A fiscalização conta com o apoio da Brigada Militar, que ganhou reforço no efetivo. Nós podemos atuar nas áreas abertas, áreas comuns, nas praças, na orla, no calçadão,
Quem descumprir pode ser encaminhado a uma delegacia. A gente pode chegar até a produzir um termo circunstanciado, né? E também existe a questão, depois, que a pessoa irá responder por estar descumprindo um decreto, né? Por estar possibilitando a proliferação de um vírus durante o momento pandêmico. Na Praia do Cassino, no sul do estado, teve barricada de areia para impedir que os carros pudessem passar. Se na praia não houve tantos transtornos, já que em Porto Alegre foi diferente. O final de semana também foi de aperto na fiscalização e teve muita gente desrespeitando o decreto em vigor. Aqui no bairro Moinhos de Vento, equipes da prefeitura e a polícia tiveram trabalho, especialmente entre os jovens. Grandes grupos se formaram nas calçadas, a maioria sem máscara. Os policiais foram orientando e dispersando os pontos de aglomerações. Ambulantes irregulares tiveram mercadorias recolhidas. Essa sorveteria estava aberta além do horário permitido e foi orientada a fechar. Segundo a prefeitura, não houve autuações. Em outras cidades gaúchas, mais flagrantes. Em Gravataí, na região metropolitana, fim de festa. O evento clandestino, com cerca de 60 pessoas, foi na zona rural da cidade. Festão mesmo, interrompido pela polícia, foi em uma quadra de esportes no bairro São Luís. Eram em torno de 300 pessoas, na maior junção. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 3 estabelecimentos foram interditados, entre eles uma academia e um bar. Em Vacaria, na Serra, de 18 estabelecimentos vistoriados, 2 estavam funcionando além do horário permitido. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, os agentes acabaram com uma reunião churrasco para 66 pessoas, muitos menores de idade. Tinha até venda de ingresso para acessar o local. 15 foram autuados. Lembrando, Glauco, que em Uruguaiana teve um campeonato de boxe, é isso? Boxe. 15 pessoas lá se divertindo. Bom, foram autuados. A gente não tem imagens, mas foram autuados. Na Serra, diz que Gramado e Canela tava uma coisa assim... cheio, absurda. É verdade. Outra coisa que chama a atenção. Aqui em Porto Alegre, no final de semana, teve um clube onde teve muita gente também frequentando, tá? Aí um detalhe. O clube, por orientação dos advogados, recebeu a orientação que, como é municipal, a legislação não era para se preocupar. Não, o governo do estado disse, não está valendo aquela cogestão. O que vale é a determinação do governo do estado, ou seja, nenhum clube pode estar funcionando. Um detalhe importante, Glauco, antes da gente comentar, a gente está recebendo aqui, o secretário da Saúde alerta para a aceleração da circulação do vírus em Porto Alegre. Há pouco eu fui olhar a taxa de ocupação dos leitos em geral aqui no estado, estava em 81,3%, agora está com 81,4%. Ou seja, outro detalhe importante. Cerca de 20%, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, o número de pacientes jovens, o número é cerca de 20%, ou seja, se percebe, como disse o Pedro Alau, que o reitor da Universidade de Pelotas nos falou na semana passada, o grande perigo hoje tem sido as festas, aglomerações noturnas. Então é importante estarmos todos atentos, Glauco. Qual foi a tua percepção no final de semana? Olha, eu tive que ir para o litoral por uma questão familiar, e eu reforço aquilo que você falou lá no início. São Pedro foi muito bom, tá? Porque não tinha movimento na praia, a gente viu que as pessoas não tinham como ir para a praia porque estava chovendo, só que o seguinte, a Freeway, André, estava cheia, ou seja, muita gente foi para o litoral para arrumar a casa, abrir a casa, preparando para o veraneio. E se tivesse tempo bom, meu amigo, a aglomeração não foi na praia, mas foi em outros locais. A Estael já nos diz, Estael, que depois desse período de instabilidade, o que vai ser o final de semana com sol? Vai ser com calor? Sexta e sábado, principalmente. Daqui a pouco ela vai detalhar, só um spoiler da previsão do tempo em seguida com a Estael. Então nos preocupa bastante, né? Porque afinal de contas, o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, ele está com pelo menos aí 349.035 casos de coronavírus.
e já o número de mortes chega a 7.183. Especialistas acreditam que este é um dos períodos mais críticos desde o início da pandemia. Vejam só a gravidade e a preocupação que todos nós devemos ter, né? A responsabilidade de cada um. Aqui na capital gaúcha, a taxa de ocupação das UTIs é de quase 90%. Né? Enquanto lá no Vale dos Sinos, gente, a situação é muito pior. A lotação em 3 dos 10 hospitais da região é de mais de 100%, ou seja, lotou e já extrapolou. O número chega, portanto, como eu disse, a passar do limite. Quem vai nos contar um pouco mais sobre isso em detalhes, ao vivo, a gente vai até o Vale dos Sinos conversar com a Aline Schneider. Oi, Aline. Boa tarde, Aline. Bom falar contigo, mas ao mesmo tempo muito preocupado com a situação do Vale, porque todos os hospitais, Sapiranga, São Leopoldo, Campo Bom, Novo Hamburgo, todos lotados. É verdade, André Har. Boa tarde a todos. A segunda-feira amanheceu com 108% a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na região 7, que compreende 14 municípios, incluindo 10 hospitais da região. Situação realmente muito crítica. Como você falou, 3 hospitais de Novo Hamburgo amanheceram superando a capacidade dos 100%. Agora, apenas o Hospital Municipal baixou um pouquinho, mas ainda está numa taxa preocupante. 91,4% é a taxa de ocupação no Municipal. Lá no Regina aumentou 111,8% e no Hospital da Unimed 180% é a taxa de ocupação. E aí, André, eu não sei tu, mas eu ficava me perguntando, porque essa matemática na minha conta não fechava. Capacidade de 100%. Passou de 100%, para onde vai essa gente? Eu também não entendi, Vai para o corredor. Gente, eu descobri essa resposta hoje. Eu falei com o secretário de Saúde de Novo Hamburgo, o que ele me explicou? E é uma pessoa que está à frente na batalha ali dentro do Hospital Geral aqui em Novo Hamburgo. Esse excedente vai para o que eles chamam de leito de estabilização, ou seja, é uma UTI que não é UTI. Ele tem todo o aparato, equipamento de UTI, mas não tem os profissionais intensivistas que ficam ali cuidando daquele paciente. Quando esse paciente vai para esse tal leito de estabilização, que é uma coisa temporária, provisória, ele não pode ficar ali por muito tempo, já começa o contato desse hospital com o governo do estado para saber se ele pode ser transferido para uma outra casa de saúde. Aline, é o que vai acontecer, gente. Por isso a gente pede a atenção de todos para não entrar em colapso o nosso sistema, porque os médicos, os técnicos, os enfermeiros já estão muito desgastados também, né? Então, assim, a gente está num momento muito delicado. Se as pessoas todas não colaborarem um pouco, nós vamos entrar em colapso no sistema. Eu não queria dizer isso, mas se a gente não tomar uma providência individual, a gente vai chegar a esse ponto. Então, por favor, é hora de todos se cuidarem cada vez mais, Aline. É verdade, André. Existe aí um risco até de bandeira preta aqui para a região, viu? Já se começa a se falar disso. Então fica aí o nosso pedido, porque assim, o que vai acontecer? Vale dos Sinos lotado. Porto Alegre já chegando a 100% da capacidade, gente, os pacientes vão começar a ser levados para outros municípios. Afinal de contas, é o Sistema Único de Saúde, ele serve para isso. As pessoas são mandadas para outras cidades, para outras regiões. Agora, por favor, o nosso pedido, e já te agradecendo a participação, Aline, a conscientização de cada um para esse momento crítico que nós estamos vivendo, independente se teve eleição, se não teve eleição, se foi aglomeração. A questão ela é grave e precisa ser agora olhada com muita atenção por todos. 12h e 52 minutos, mais um recado importante para todos. Olha só, ser previdente é planejar o futuro. É pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento ele é de atenção, gente, e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra a Covid, isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Ou seja, você seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 4003 3135, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Muito bem, agora 12h e 52 minutos, está na hora de falar de quê? Acertou de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Jeremias Werneck e Glauco Paza. Boa tarde, Gerê.
Fala, Jeremias, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, Falco. Te convido já para a gente acompanhar de imediato a tabela de classificação do Brasileiro, porque temos novidade e olha só, meu amigo, vamos botar só a primeira página, que é o que interessa mais para os gaúchos, né? São Paulo está lá em primeiro com 47, olha onde aparece o tricolor, o Grêmio tá ali, ó, naquele grupo do G4 que a gente chama, né, com 40. E ele passou o Internacional. Rapaz do céu, isso na gangorra tem um efeito incrível. Inter, que foi líder durante um bom tempo, tá aí agora, mas, diga-se de passagem, Jeremias, conseguiu sim um bom resultado. Porque, afinal de contas, jogar lá em Minas Gerais contra o Galo, o Atlético Mineiro, na fase que vem o Inter, e empatar em 2-2, Jeremias, tem que bater palma, sim, senhor. Agora, aquela pergunta, eu gosto de fazer pergunta difícil pro Jeremias, tá? Foi bom ou foi menos ruim, Jeremias? Glauco, André, a fase do Inter tá tão ruim que o Inter empatar foi ruim, porque o Inter ajudou o Grêmio. Ah, é? Claro! Tá, Olha mas aí agora vai comigo me na dizer o tabela. seguinte, que tinha que perder então? Não, né? Não é isso que eu tô dizendo, calma. Não é isso que eu tô dizendo. Vocês da imprensa distorcem o que a gente fala. O que eu tô dizendo é que o Galo iria fazer mais 2 pontos. Agora o Galo tá na alça de mira do Grêmio. 3 pontos de diferença, tá? Agora, especificamente no que diz respeito ao Inter, eu vou falar bem baixinho, tá? Gostei do jogo do Inter. Assim, não foi uma maravilha, né? Mas foi melhor do que o Inter recente, tá? Eu acho assim, ó, que não foi perfeito, logicamente, longe disso, mas temos algumas coisas boas. A forma de jogar foi melhor, a gurizada, o segundo gol foi do Peglov, por exemplo, né? Então, de repente, ali surge uma luz no fim do túnel. Mas eu sou um velho ranzinza e tal, de repente eu tô vendo diferente. O que é, Foi uma coisa meio videogame, aquele segundo gol ali, né? Pebolinho, né? Pebolinho, negócio. Tá, tudo bem, gol do Peglo. Mas assim, André, 2 semanas atrás, o Inter era uma terra arrasada. Agora tem, assim, uma luz do fim do túnel, como diz o filósofo Glauco Paz. E vai ser importante nessa semana, né? Que esteja com esse espírito, né? Tem Boca, tem Libertadores. Aliás, tem Libertadores para os dois, né? Porque o Grêmio joga com o Santos em casa. Mas, enfim, Peglov, vamos ver o que ele disse depois do jogo. O nosso grupo, desde o começo do ano, sempre mostrou esse espírito de garra, de luta. Então, quarta-feira, deixa eu fazer a mesma guerra, a mesma luta como a gente vem fazendo todos os jogos. E o resultado de hoje foi bom para dar mais confiança para o grupo, né, para a gente poder lutar, que nada está perdido. E olha o seguinte, ó, do lado da arena tem um avião que decolou e é um avião cargueiro, Jeremias, que tem lugar para botar muito gol. 4-0 em cima do Vasco. O Vasco tá em maus lençóis. Jeremias seguiu a mesma toada. O Grêmio dando show, decolou realmente, né? O que dá para dizer mais? O Grêmio tá numa fase tão boa que o Jean-Pierre, que é a grande cara nova desse time, não jogou. E o Diego Souza fez 2 gols. O Pinares fez o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. O Lucas Silva fez gol. O Grêmio tá num crescimento muito grande, Glauco. E é o melhor futebol do Brasil ou não? Haha! Deixa o Renato responder. Vamos ver então. Para mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Eu não tô só valorizando o meu grupo, mas é o que eu tenho visto. O Grêmio, ele vinha conseguindo alguns pontos importantes, se mantinha ali no meio da tabela, subia um pouquinho e tal, porque tinha muitos jogadores fora do time. Muita gente estava no departamento médico. E no momento que todos esses jogadores voltassem, eu sabia que o Grêmio ia ficar forte, ia voltar a jogar bem e ia conquistar as vitórias. E é o que tem acontecido. Modéstias à parte. E sigam o que Pai Glauco falou, tá? Pai Glauco disse que o Grêmio é candidato. É candidato sim, nos 3, tá? Não tem o que esconder. O Renato vem com blá blá blá, mimimi. Não é favorito. É favorito sim. Para, Renato. E era isso. E era isso que tinha que dizer e eu já falei. O seguinte, ó. Tem Libertadores, como eu falei, né, Jeremias? Tem Inter e Grêmio. O Inter lá na Argentina contra o Boca, na quarta-feira. O Grêmio contra o Santos aqui na Arena. Eles estão em fases diferentes por aquele evento Maradona, né? O Inter ainda joga a definição da classificação. Mas tem
Libertadores amanhã na tela do SBT. Tem Palmeiras e Libertad. Um baita jogo a partir das 9h15 aqui na tela do SBT. Será que eles têm alguma coisa em comum? Veja. Dois times invictos já há algumas semanas e com mais semelhanças do que você pode imaginar. De um lado, o Palmeiras passou pelo Delfim do Equador nas oitavas de final com 2 vitórias tranquilas. Mas o Libertad também. 2 vitórias sobre o Wilstermann da Bolívia. No Palmeiras, olho no William, que fez 16 gols no ano. Marcou de novo no 2-2 contra o Santos no sábado. No Libertad, olho no Oscar Cardoso, que fez 16 gols no ano. Marcou de novo no 2-2 contra o Luquenho no sábado. Viu só? 2 times que prometem fazer um jogão em Assunção. E você vai conferir exclusivo em TV aberta só aqui no SBT. Amanhã, a partir de 9h15 da noite. Jogão Assunção na tela da sua televisão. Ô, Jeremias, ó, fica de olho nesse Palmeiras. Se tem alguém que pode concorrer com o Grêmio melhor futebol do Brasil, é esse Palmeiras. É ou não é? Se pai Glá de Oxalá falou, né? Quem sou eu? Glá. Como é que é? Pai o quê? Pai Glá de Oxalá, Pelo amor de Deus, é recém segunda-feira. Mas é que o Palmeiras tem time, tem grupo, né? E melhorou muito com o Abel, né? O português deu o futebol que o Palmeiras não tinha, o Jeremias. Não, eu concordo. Mas assim, o Jean-Pierre tá jogando muita bola, né? E o PP também. Então, individualmente, o Jean-Pierre e o PP tem muita coisa para entregar. Coletivamente, até o Palmeiras pode fazer frente, claro, concordo, sim. Concordo que o PP é um baita jogador, mas melhor é o GG. Obrigado, Jeremias. Então, até amanhã, Jeremias, até amanhã pro pai Glá. Até já. Agora, 1h em ponto, toda hora da gente falar da previsão do tempo. Agora a gente pergunta pro pai Glá aí se vai chover ou se não vai, não é verdade? Não, já tô satisfeito que ele elogiou o Grêmio, tá tudo certo, então é isso aí. E aí, Stael Cias, tudo bom, Stael? Bom, final de semana com cara de inverno, não é verdade, Stael? Foi um fim de semana, mas assim, parte do estado, né? Principalmente centro e leste, então região do litoral, Serra, Grande Porto Alegre, a gente tinha temperatura baixa e vento sul, então vento gelado, com instabilidade, com umidade, realmente deixou a sensação térmica baixa. A gente vê o litoral também teve ressaca, o mar bem agitado em toda a região do litoral. Não estava muito convidativo para aglomeramentos na parte litorânea, porque além do mar agitado tinha realmente a sensação térmica baixa. Foi um fim de semana de tempo fechado, de muitas nuvens ali em toda a região, e enquanto que lá na fronteira oeste, nas Missões, nós tivemos predomínio de sol e temperatura mais alta. Hoje o cenário é bem parecido, mas hoje tem alerta, é uma situação um pouco diferente. Vamos colocar aqui o mapa, a imagem de satélite, que a gente consegue ver como é que está a situação agora. A gente vê que muitas nuvens, e num movimento até meio circular, da umidade que chega do mar trazendo reforço e instabilidade, e tem alerta. Então, atenção, zona sul do estado, São Lourenço do Sul, Turuçu, Capão do Leão, Pelotas, até mesmo ali cidades da Serra Sudeste, todo em torno da Lagoa dos Patos, região da Costa Doce, litoral, onde a chuva pode ser muito persistente, várias horas de chuva, e que pode gerar grandes acumulados de precipitação. Então, isso pode trazer volumes altos. O mapa da previsão para hoje à tarde mostra que o cenário é diferente aqui no oeste. Agora, nesse momento, já tem 29 graus lá em Santa Rosa, vai aos 31 com sol em Uruguaiana com 28 graus, sol e poucas nuvens com 25 graus hoje à tarde em Santa Maria, instabilidade em toda a parte leste e, claro, com temperatura mais amena em razão das nuvens e da chuva. Porto Alegre, nos próximos 4 dias, a gente tem aqui no gráfico a evolução da temperatura que volta a subir, 24 graus, nós já temos agora 24 graus aqui em Porto Alegre, instabilidade, tem bastante sol, mas ainda vai ter nuvens e pode chover. Amanhã pela manhã, à tarde, o tempo abre em Porto Alegre, viu? Terça-feira à tarde com sol, 28 graus, 28 na quarta, quinta-feira com 30, mas na sexta, André, o dezembro volta a ser dezembro, que a gente teve um fim de semana aí de outono, e aí o calor vem forte a partir de quinta-feira. Lá na fronteira oeste, na região das Missões, onde falta chuva, a gente já vai ter na quarta-feira 36, 37 graus. Então, a chuva da semana passada, ela ajudou com a estiagem, mas o calor dessa semana já faz evaporar tudo de novo. Aqui o mapa de chuva dessa semana, veja, não tem chuva aqui
para a região das Missões, para Alto Uruguai, aqui a região de São Borja, Uruguaiana, Rosário do Sul, Alegrete, não chove nessa região. A chuva ela fica muito restrita aqui e mais entre hoje e amanhã. Depois até a sexta-feira, esse ar mais seco se espalha por todo o Rio Grande do Sul e se espalha também o calor. Então, semana que é mais para o final da semana, todo esse ar quente aqui associado a vento norte, que faz aquele caminho, aquela rota para os gafanhotos, vai predominar a partir de quinta-feira, é quinta, sexta e sábado, com forte aquecimento no Rio Grande do Sul. Quinta e sexta-feira com bastante sol, André, mas aí no sábado tem instabilidade retornando. Tá. E aí, geralmente de noite está mais fresquinho, mais friozinho, né? Vai isso continuar vai seguir. assim? As noites continuam fresquinhas, agradáveis, e com queda gradual da temperatura. Aquele ventinho de fim de tarde, que não nos abandonou mesmo, passando o período de finados, também deve persistir nesses próximos dias. Bom, e aí no final de semana, com essa mudança do tempo, vai ter muita chuva, Estael? Olha, o que me preocupa é o calor forte antes, porque tem mesmo? alguns modelos aí que a gente analisa várias ferramentas, indicam temperatura perto de 40 graus na sexta-feira, antes do avanço da chuva no sábado. E aí, calor, então, calor misturado pode trazer alguma situação de temporal forte aí durante o sábado e domingo, mas isso na quinta-feira a gente vai trazer todos os detalhes, aí a previsão de mais curto prazo a gente consegue detalhar melhor. Inclusive quase 40 aqui em Porto Alegre. Exatamente. Então nos vemos na quinta-feira com sol, chuva... Não, com calor. Com calor e sol. Muito calor. Até lá. Um beijo, Estael. Até tchau, mais. tchau. Muito bem, 1h04 agora. Atenção, olhem só para esta imagem aqui. Um Papai Noel, o quê? Papai Noel radical, lá em... É o Papai Noel de Canela. Mas o quê? Mas o que ele foi dar uma voltinha de Pão de Açúcar? Lá no Pão de Açúcar, no Pois Rio de Janeiro? Canela mudou, né? Opa, tem mar, já tem olha o mar de Canela. Já tem uma miniatura também do Rio de Janeiro? Será que é ilusão? O pessoal da edição caprichou aí, hein? Olha, vou te dizer uma coisa. Deve ter chamado a atenção lá no Rio, hein? Lá no Rio. Não é ilusão, não. É o Papai Noel, sim. É o Papai Noel radical, aquele que desce lá da Catedral de Canela, só que agora ele radicalizou para o resto do país. Já desceu também lá a Cascata do Caracol, agora foi lá no Pão de Açúcar, no bondinho, ligando também o Morro da Urca lá, né? 100 metros, Papai Noel radical foi dar o ar da graça lá na terra, na cidade maravilhosa, nas terras cariocas. Isso tudo faz parte de um plano de marketing, olha só. Olha o que esse Papai Noel faz. E ele não vai parar por aí, tá? Continua essa ação para promover justamente o Natal da Serra Gaúcha, né? O Natal de Canela. Ele vai depois para Brasília. Eu fico imaginando onde é que esse Papai Noel maluco em Brasília vai descer. Vai na antena da TV lá, que ela é... Será, hein? Eu acho que vai. Ou vai... Olha, Bolsonaro, cuidado que o Papai Noel pode descer dentro do palácio. Eu não sei, mas o fato é o seguinte, ó, serve e muito para chamar a atenção, é um espetáculo à parte, o Papai Noel chamando a atenção de todo mundo lá no Rio de Janeiro, nessa ação, como eu disse, uma ação de marketing, né, envolvendo o Papai Noel radical, que faz as suas atividades frequentemente lá em Canela, que a gente está acostumado a ver, só que agora aí para o Brasil inteiro ver esse Papai Noel fazendo essas aventuras. Você teria coragem, hein, André? Eu só vou te dizer, eu já andar de bondinho já é um problema, já quando ele para... E aí ele vai pra frente. Eu andei de bondinho e não olhei pra baixo. Agora... Foi o passeio mais fiasquento que já teve. Mas tu viu a imagem ali? Se eu soubesse que tinha ainda aquele alçapão ali. Tu viu o alçapão, onde saiu o Papai Noel? A gente vai mostrar de novo aí. Chegou a cair meu ponto aqui. É uma coisa impressionante. E é isso que a gente pede, né, Glauco? A gente quer a celebração, a gente quer o Natal, mas precisa-se de muita responsabilidade de todos, né? Para que haja a movimentação no comércio, mas que haja principalmente saúde das pessoas. Ali o alçapão. Olha ali por onde que ele desce. Se eu soubesse que tinha esse buraco aí, eu nunca tinha visto esse buraco no meio ali do bondinho, Glauco. Como não olhei pra baixo, nem sabia que tinha buraco também. Agora tem o seguinte, André. Eu pedi meu presente de Natal, que é uma bicicleta, e o Papai Noel disse, não, presente muito grande. Não tem como... Que presente muito grande? O Papai Noel tá andando aí 100 metros de altura, fazendo lá o sonho de Natal radical, não vai trazer uma bicicleta? Para, Papai Noel. Para com isso. Não, e o visual lá de cima é incrível, né? O Rio de Janeiro, né? Apesar de todas as grandes cidades, as dificuldades, é uma imagem muito bonita que a gente... Muito bom para promover o sonho de Natal de Canela. Não tem cenário melhor. Para essa imagem aqui, aquela anterior ali, a gente consegue ver ali do alto onde ele está, o visual dele, a praia de Caraí, Niterói, Ponte Rio, Niterói, aqui onde fica a seleção brasileira, aqui a gente consegue perceber no fundo à esquerda também, lá na Granja Comari e tudo mais. Voltamos amanhã, 11h40, hoje 19h20, tem
o segunda edição. Hoje ainda com a Lu ou já volta o Chemali de férias? É com a Lu Coleman hoje, às 19h20. Um beijo carinhoso a todos. Nos encontramos amanhã. Uma boa tarde, meu irmão Glauco Pazza. Tchau, tchau.